Quando chega o momento certo do resgate, os espíritos da luz descem em regiões ínferas aqui na Terra, e isso acontece em todos os planetas que vibram na mesma frequência da Terra. Todos esses planetas também têm os seus respectivos abismos, esses que vibram na mesma frequência da Terra. Os espíritos da luz descem, recolhem uma certa quantidade de ovoides, de espíritos ovoides, esses que perderam o corpo astral. Eles são levados para as clínicas do plano superior, porque existem clínicas no plano espiritual. Eles são imersos numa espécie de solução com componentes etéricos e astrais. Para quê? Para retirar todo o tóxico astral que está neles, porque são almas doentes. Então existe muito tóxico ali. Existe toda uma matéria mental extremamente tóxica criada pela própria mente doente. Ele não pode ser levado à reencarnação como está, porque se ele for levado à reencarnação como ele está, com todo esse tóxico que está nele, preste bem atenção. Isso é de suma importância para o conhecimento dos médiuns da casa. Todo esse tóxico vai se dissolvendo nesta solução. Depois de removido todo este tóxico, na maioria das vezes, não em todas, eu vou dizer as outras hipóteses, mas na maioria das vezes, eles são levados para um útero físico ou extrafísico. Físico, de uma mãe encarnada. Extrafísico, de uma mãe desencarnada. Por quê? Do que é feito o perispírito? Algumas partículas astrais, alguns elementos da atmosfera terrestre e, como muitos espíritas dizem, o fluido universal. E o perispírito é um feminino, o útero feminino, perispiritual. Ele é um potente transformador, um potente organizador de formas, um potente transformador. Esse ovoide é acoplado no útero de uma mãe desencarnada. Há um acoplamento áurico no útero de uma mãe desencarnada. E ocorre a gravidez extrafísica. Uma mãe desencarnada engravida. Mas não é igual à mãe da Terra, não é através da relação sexual. O ovoide é apenas acoplado. Não há uma união de gametas, espermatozoides e óvulos astrais para que se formem zigotos e um novo ser. Não é assim. Há apenas um acoplamento áurico do ovoide com o útero da mãe desencarnada. E a natureza se encarrega de fazer o resto, porque quando ele é acoplado no útero da mãe desencarnada, há um choque anímico e vibratório. O que é esse choque? Faz com que o ser ovoide lembre do que é ter um corpo humano. Isso é feito de forma automática, com o perispírito dela e os modelos mentais da mãe. Ele fica ali um tempo necessário, não necessariamente 9 meses, mas pode ser 9, um pouco menos ou um pouco mais. O corpo astral é reconstruído. Os benfeitores espirituais retiram a criança já com um corpo astral. Resolveu? Está tudo certo agora? Não resolveu, não. Só através da reencarnação numa mãe encarnada é que o processo termina.
é inevitável. Não tem exceção à regra. Só reencarnando. Esse processo da mãe extrafísica é muito bom. Tanto é que eles pegam aquele espírito e levam à reencarnação. Em muitos casos, eles reencarnam e ficam pouco tempo vivos. Alguns dias, horas, ou alguns meses, ou alguns poucos anos. Desencarnam, voltam para o plano espiritual e serão educados. Porque lembrem, ele recuperou o corpo astral, mas continua sendo uma mente doente. Então, eles serão reeducados profundamente com os professores eficientes do plano espiritual superior. Serão reeducados para que possam visar reencarnações futuras. Não é sempre assim. Algumas mães encarnadas são desdobradas e os espíritos não fazem nada à força, eles solicitam, se elas aceitam, engravidar de alguns seres ovoides. Mas eles não vão chegar nem a nascer. Vai sair na menstruação. A menstruação atrasa 1, 2 ou 3 semanas e de repente ela desce. A mulher estava grávida e nem sabia que estava grávida. Era um ser ovoide que precisava ficar só aquele tempo para receber um choque anímico e vibratório para reconstruir o corpo astral e volta para o plano espiritual. Algumas aceitam que sejam acoplados ovoides, seres ovoides, no seu útero, um ou mais, e ela não está grávida, ela não teve relação sexual, mas a sua barriga começa a crescer porque os ovoides estão ali e o instinto materno faz com que ela pense que está grávida. Ela não sabe que tem seres ovoides ali, que foram colocados ali para reconstruírem o seu corpo astral. Ela vai engravidando. Vai no médico. O médico faz a ultrassonografia, faz exames de sangue e diz: você não está grávida, é uma gravidez psicológica. Não é psicológica, não. Tem ovoides ali que ela aceitou por caridade, que eles fossem colocados ali para terem reconstruídos o seu corpo astral. Depois que o processo de reconstrução acaba, os benfeitores espirituais retiram os seres ovoides já com o seu corpo astral reconstruído e levam, e aí a gravidez acaba. E aí os médicos dizem: você está curada da gravidez psicológica. Mas lembrem-se, nem toda gravidez psicológica é isso. Existem realmente as gravidez psicológicas. Não tem ovoide nenhum ali. E a mulher, por causa de um distúrbio psicológico, ocorre a gravidez psicológica. Sim, isso existe. Nem sempre são ovoides. Esse é o caso clássico para a reconstrução de um perispírito. Só através da reencarnação é reconstruído o seu corpo astral. Só que cada caso é um caso. Existem casos que demoram décadas para que um ser ovoide reconstrua o seu perispírito. Então vocês imaginam o sofrimento desses espíritos criminosos no plano espiritual. Então, não desejem a morte deles. Sabe por quê? A morte não dói. Morrer é muito fácil. Morrer não é punição. A verdadeira punição eles vão sofrer lá, no plano espiritual, mas não só lá, nas futuras reencarnações que eles terão para que possa quitar os débitos dos crimes praticados quando ele foi um político corrupto, ou um assassino em série, ou um traficante de drogas que viciou várias adolescentes, crianças, adultos. Eles são responsáveis por cada pessoa que eles viciam com suas drogas vendidas. Quem produz a droga, quem traz a droga, seja de onde for, quem vende a droga, quem usa a droga e oferece para o próximo,
Responde. Então não é necessário desejar mal, porque a punição virá sem precisar desejar mal de ninguém. É melhor que se ame esses seres, porque são doentes, e o seu amor vai ajudar na recuperação dele. O Pedro sabe que as coisas funcionam assim. Por isso que muitos espíritos que já quiseram atacá-lo e fazer mal a ele, por causa desta obra que ele está participando, o que ele fez? Ele não ficou furioso com os espíritos. Ele sentou na cama dele, orou pelos espíritos, disse para os espíritos que os amava, mas ele não só disse, ele sentiu amor por eles. E por causa do sentir, eles puderam ser resgatados. Não foi assim? Vocês conseguem amá-los como o Pedro os amou? Se vocês conseguirem, o plano espiritual poderá fazer um ótimo trabalho. Porque o amor move o universo. Se move o universo, move vidas. Quantos já não se arrependeram pelo amor de Jesus, que Jesus sentia por eles, e se aproximou e externou o seu amor para espíritos endurecidos, e foram tocados por aquele amor, e Jesus trouxe. Porque Jesus, quando desencarnou, desceu ao mais profundo dos abismos. Lembrem-se do que eu disse. Um espírito deste tipo, que se transforma em ovoide, não se transforma em ovoide assim, como eu disse. Ele vai regredindo na forma. Primeiro, ele se transforma num homem das cavernas. Depois, num réptil. O Pedro já viu um réptil. Nós levamos um ser desse réptil com seu corpo astral muito degenerado. Ainda não era um ovoide, mas estava chegando lá, era um réptil. Desdobramos ele, porque ele não estava em casa, ele estava dormindo em outro lugar. Desdobramos ele, levamos o réptil na casa dele e o espírito do Pedro lá. O espírito do Pedro viu, ele estava totalmente consciente, viu o réptil a uma certa distância, alguns metros. E o Pedro irradiou o quê? Amor para ele. O que o réptil fez? Eles conseguem andar em pé e em quatro patas. Ele se jogou no chão em quatro patas, ele começou a andar correndo para cima do Pedro, porque ele foi atraído pelo amor do Pedro. E ele abraçou o Pedro com as quatro patas, com toda a força. E aquilo ajudou muita coisa para a recuperação dele. Ele foi levado para o plano espiritual e foi terminado o processo. É claro que foi feita toda uma preparação para que se pudesse fazer isso. Foi feita toda uma limpeza nele para que ele não contaminasse o Pedro com toda a matéria tóxica que estava nele. Depois da forma réptil, o ser humano, lembrem-se, é um ser humano que está ali. Ele se transforma num vibrião astral. Sabe o que é um vibrião? É uma cobra, como se fosse uma minhoca gigante. Uma minhoca gigante. Aquilo é um ser humano. Até quando um espírito pode cair? Inclusive são usados em obsessões complexas. Essas minhocas gigantes, que são seres humanos, são inseridas no reto de muitos seres humanos encarnados para obsessões complexas, para processos de simbiose espiritual. Por quê? Porque o ser humano está em sintonia com o vibrião. Se o vibrião era um viciado em drogas enquanto estava encarnado, eles vão pegar o vibrião e vão inserir no reto de um viciado em drogas, para que ele fique mais viciado, para que ele seja fonte de energia para os de lá de baixo, para que ele seja instrumento para os de lá de baixo. E ocorre ali um intercâmbio doentio entre mentes. Seres ovoides
também se acoplam nas auras de seres humanos que estão na mesma frequência que eles, ou seja, que sintonizam. Exemplo, o ovoide é extremamente violento quando ele estava encarnado e quando ele é ovoide, continua sendo extremamente violento. Existe um ser humano extremamente violento, o ovoide acopla na aura dele, vampiriza e os dois ficam num intercâmbio. Mas o ovoide não tem pernas e braços? Não precisa. Ele é atraído eletromagneticamente, para junto do qual ele afiniza. Então é melhor nós não sentirmos mais ódio constante. É melhor nós trocarmos o ódio pelo amor, não é? Senão esses espíritos vão ficar do nosso lado. E assim por diante. Se nós somos puro amor, paz, fraternidade, quem nós vamos atrair para o nosso lado? Espíritos que vibram no amor, na paz e na fraternidade. Tudo é eletromagnetismo. É o que você atrai, mesmo que você não possa ver e mesmo que você não acredite. Você não acreditar não quer dizer que o processo não vai acontecer. O processo vai acontecer. Você acreditando ou não. Quais são as outras formas de um espírito cair e se transformar num ovoide? Imagine um ser humano que levou uma vida totalmente selvagem, como um animal, totalmente ignorante da realidade extrafísica, de uma realidade hiperfísica, uma realidade espiritual, totalmente ignorante, alienado de uma realidade espiritual. Ele leva uma vida estritamente primitiva e totalmente material e ignorante da realidade espiritual. Ele desencarna de repente, seja por qualquer forma. Não é ruim, não tem culpas e nem autopunições para sentir. Ele é apenas primitivo. Ele se depara com a imensidão da realidade extrafísica. Ele se depara com a imensidão da realidade extrafísica e sente um medo atroz de tudo que está vendo. Não é feio. Em muitas situações é belo, mas ele sente um medo atroz do que está vendo. Este medo é tão forte, mas tão forte, que influencia nas células do perispírito e nos átomos do perispírito. O perispírito se contrai, se degenera, ele entra num circuito de pensamentos de muito medo, numa crise interna profunda com esses pensamentos de medo. E ele se transforma em ovoides. Querem pesquisar sobre isso? Leiam os livros Evolução em Dois Mundos, Libertação, Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier. André Luiz fala desses seres. Leiam. Lembrando que essa é a segunda morte, quando se transforma em ovoide. Mas a segunda morte acontece em dois casos. Por esses casos que eu acabei de dizer agora, e outros que eu vou citar. Pelo retrocesso do espírito, pela degeneração da forma, e também o lado contrário, pela evolução do espírito. Imagina aquele espírito que evolui, 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 cresce, cresce, cresce. Se livra das rodas das encarnações em mundos de provas e expiações. Ele evolui tanto que ele descarta o corpo astral pela evolução e vive em corpo mental. Mas ele não vai virar um ovoide. Ele é pura luz. Ele é puro amor e fraternidade. Essa é a realidade de todos nós.
nos tornarmos luz, porque nós somos luz. Nós não somos essa matéria de carne e osso. Essa não é a realidade do espírito. Nem a do perispírito é. A realidade do espírito é não ter mais um corpo astral, muito menos um corpo físico. É nós sermos puro corpo mental. É nós sermos pura luz. Essa é a segunda morte para o lado positivo, pela evolução. Qual é a outra forma de se transformar em ovoide? Imaginem um ser humano encarnado, extremamente vingativo. Fizeram mal a ele, ele quer se vingar. O desejo dele de vingança é muito grande. Você que quer se vingar, pense bem, porque eu sei que esse vídeo vai chegar até você. Esse vídeo é para você, meu irmão, ou minha irmã. Ele vai chegar para você na hora certa. E eu sei que você está com desejo de vingança. E você não para de pensar nisso. Junto com o desejo de vingança, o que vem? A raiva, o ódio. Deus é assim? Não. Então, é uma mente doente. Ele sente vingança, o desejo de vingança muito grande, muito forte. Ele só pensa naquilo, naquela vingança. Ele não para de pensar naquilo. Ele dorme e acorda pensando em se vingar. Seja a vingança que for. Vamos supor que a morte chega para ele. O desencarne chega para ele de repente. Ele vai virar um anjo? Ele vai mudar a forma de pensar ou ele vai continuar sendo o mesmo depois que desencarna? Tem muita gente que acha que quando alguém morre, a pessoa vira anjo. A pessoa vai continuar sendo quem ela é. Ela só perdeu o corpo físico. Ele vai continuar com o seu desejo de vingança. O que vai acontecer? Esse desejo de vingança muito forte também vai influenciar no seu perispírito. Nos átomos, nas células, na estrutura molecular do perispírito. E ele vai começar a degenerar progressivamente na forma, até se transformar um ovoide. Quando ele se transformar um ovoide, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído por quem? Vamos supor que apareça uma outra pessoa vingativa, muito vingativa. Ele vai acoplar na aura dessa pessoa e vai se tornar um obsessor. Vai acoplar na aura dessa pessoa vingativa porque ela sintoniza com ele. Eles têm os mesmos propósitos, a vingança. Eletromagnetismo, lei da atração. O ovoide se acopla na aura daquela pessoa e o vampiriza. E há um intercâmbio mental entre os dois, uma troca de sentimentos e pensamentos. E se torna um obsessor. E para reconstruir o corpo astral dele é o mesmo processo qual eu citei anteriormente. Imaginem agora outra situação. Imaginem espíritos do abismo que têm um conhecimento profundo, porque eles têm grande força da mente, um nível intelectual elevadíssimo, conhecimento científico elevadíssimo, conhecimento na hipnose, magos negros, chefes de legião dos dragões, os próprios dragões. Lá há uma disputa muito grande por território, existem facções, uns contra os outros. Imagine que numa luta entre uma facção e outra, um mago negro muito poderoso consegue aprisionar um inimigo da outra facção. Ele o aprisiona. Como punição, o que ele faz? Pela hipnose, pela sua força mental. A hipnose.
a autoindução, a hipnose profunda, com os seus conhecimentos que vão além da compreensão humana, ele transforma aquele espírito num ovoide. Ele implode o organismo perispiritual daquele espírito. Ele implode. Eu preciso de alguém que fique vendo a câmera, porque as informações que estão sendo trazidas aqui são de extrema importância. Quando ele precisar sair, venha outro e se reveze com ele. E preste atenção na gravação, porque esta informação precisa ser propagada. Implode o seu corpo astral e o transforma num ser. Pode deixar, pode sentar. Pode deixar ele sentar. Tudo bem. Implode o seu corpo astral e transforma num ovoide. Existem seres no astral inferior, como eu disse, um conhecimento muito grande, um poder mental exacerbado, uma força mental exacerbada. Eles têm impérios lá embaixo, eles têm verdadeiros reinos, são ditadores. Eles querem perder esse poder? Vocês acham que é do interesse deles reencarnar aqui na Terra? Eles não querem reencarnar porque, primeiro, eles vão esquecer quem eles são. Eles vão entrar num esquecimento por causa dos véus da carne. Segundo, ele vai perder o seu império. Terceiro, inevitavelmente, eles terão que progredir, porque a misericórdia divina vai fazer com que aconteça muitas situações na vida dele para que ele progrida, para que ele evolua. E ele não quer progredir, porque a rebeldia dele com relação às leis do progresso são muito grandes. A rebeldia contra Deus, contra Atom, é muito grande. E Atom é só progresso. Não tem como impedir a evolução. Eles podem retardar, mas nunca impedir. É impossível deter o progresso. Impossível. A prova disso é que eu estou usando mais um instrumento e trazendo a realidade de Atom. Estou usando hoje um instrumento ainda mais jovem. E quando ele envelhecer, eu vou usar outro. E outro, até que a mensagem seja entendida. A luz sempre vence. É impossível deter o progresso. O que esses seres fazem? Eles querem retardar a encarnação. Existe uma energia no centro do planeta Terra, uma energia telúrica e magnética, que chega a um determinado momento em que o espírito que está na erraticidade precisa reencarnar. É lei da natureza, é lei do progresso. Reencarnação é progresso. E essa energia empurra os seus espíritos para um útero materno. Eles são puxados por um útero materno. É a lei do progresso. Você sabia disso? Então guarde bem na sua cabeça, na sua mente. Chega uma hora que essa energia do centro da Terra empurra aquele espírito que está retardando, resistindo à encarnação, para um útero materno de uma mãe encarnada. É claro, ela vai ter tido relações sexuais com o seu namorado ou marido e ele será atraído. Tudo feito na mais perfeita ordem divina. Não é qualquer mulher. É uma mulher selecionada por Deus. Tudo é feito na mais perfeita ordem.
Mas ele luta contra essa força. Como? Com a mente. A mente deles é muito forte. Eles criam campos de contenção ao redor de si mesmo, de estabilidade molecular do seu perispírito, para manter a estabilidade molecular do seu perispírito, para manter a coesão dos centros de força e das matrizes perispirituais. Ele faz isso com a mente, por um longo tempo. Depende da força de cada espírito. Uns conseguem mais tempo, outros menos, mas não indeterminadamente. Chega uma hora que ele não consegue mais resistir. E ele mesmo pede para reencarnar. E os espíritos da luz os levam à reencarnação. Eles pedem para reencarnar, porque eles não querem se transformar em ovoides. Existem outros que têm ainda mais conhecimento do que esses e mais força mental do que esses. O que eles fazem? Eles perdem o corpo astral. Mas antes de perder o corpo astral, pelo conhecimento deles, sabe o que eles fazem? Eu sei que o que eu vou falar agora vai causar uma grande confusão para aqueles que se dizem os detentores da verdade. Aqueles que se dizem detentores de todo o conhecimento do universo. Mas é o que ocorre. Esses espíritos que têm grande força mental, como os dragões, o dragão, ele sequestra um duplo etérico de um ser humano encarnado. Sequestra o duplo, prepara o duplo com todo o seu conhecimento e ele molda um corpo do jeito que ele quer, um corpo astral, a partir de duplos etéricos roubados de seres humanos encarnados. E ele sai do seu corpo astral degenerado, ele desdobra o seu corpo mental e mergulha neste corpo artificial que ele fez com duplo etérico roubado de um ser humano encarnado. E ele vive neste corpo astral artificial criado por ele. Está tudo bem? Não. Ele continua tendo grandes problemas na sua mente, mas ele resiste. E ele consegue isso por muito mais tempo do que um mago negro. A resposta está lá. Eles estão lá até hoje. Eles não. Ele e a outra. E os outros 6 estão lá? Os outros 6 dragões, são 7. Eles estão lá? Será que eles estão? O que eu vou dizer aqui vai causar uma grande confusão. Mas nós vamos dizer, porque nós estamos aqui para quebrar todos os paradigmas. Os outros 6 foram resgatados nesta casa através destes médiuns. Nós estamos na guerra do Armagedon, não é assim que diz a sua Bíblia? Os tempos são findos. Lá só está o primeiro, o número 1, e o outro que tem a forma de uma mulher. Muitos chamam de Lilith. No momento certo, os 2 serão removidos. Porque é que toda vez que a humanidade deste planeta precisa dar um salto,
existe uma grande resistência, uma grande confusão, inclusive por aqueles que se dizem de mente expandida, que se dizem universalistas, que se dizem que estão abertos para todo conhecimento novo que o universo traz. Por que coisas especiais só tem que acontecer com gente famosa e que já tem todo um tempo de trabalho, que já tem tantos livros psicografados, que já tem tantas incorporações ou canalizações com espíritos de alta hierarquia? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser com alguém desconhecido? Com alguém que não tem livros psicografados? Alguém que chegou agora? Alguém que ninguém conhecia? Quem é ele? De onde ele veio? Quem é este Zé Ninguém? Adivinhem como foi com Jesus? Foi a mesma coisa. Adivinhem como foi com Francisco Cândido Xavier? A mesma coisa. Tem que penar, tomar muita bofetada, ser judiado fisicamente, em palavras, para que as coisas vão acontecendo até ele se estabelecer. E muitas vezes ele só é reconhecido depois da morte. Aí é reconhecido, ele vira um mártir. Por que nesta civilização tem que ser sempre assim? Estão fazendo a mesma coisa, porque aqui acontece tudo de diferente de tudo que foi ensinado nas doutrinas. E vai acontecer muito mais, nós estamos só no começo. E aqueles que se dizem com a mente aberta para o conhecimento novo que vem do universo, o que eles fazem? Esses próprios atacam o Pedro, a Sônia, a Sabrina, este trabalho, mostrando que eles não estão tão abertos assim, agindo da mesma forma que muitos agiram, inclusive eles próprios, lá atrás, em várias épocas. A história se repete. E ele ainda vai tomar muita pancada. Esse rapaz vai tomar muita pancada. E a espiritualidade vai permitir, porque ele veio preparado para tomar essa coça em prol da humanidade, em prol do progresso. Vai dar certo. A coça é necessária, assim como a crucificação foi tragada pela vitória, a morte foi tragada pela vitória do Cristo. As torturas, a crucificação foi tragada pela vitória. E ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. E quando ele estava na cruz, ele disse para Deus: Pai, como tu me glorificas? Porque ele entendeu que através da tortura e da crucificação a mensagem seria muito mais expandida para o mundo. E ele não reclamou. Não existe isso de Pai, porque tu me abandonaste, porque ele era um com o todo. Quem é um com o todo não reclama, só agradece. Ele agradece, agradece, agradece e agradece, porque o que ali parecia ser muito ruim, na verdade era muito bom, porque ia trazer um resultado maravilhoso. Mesmo com todas as interpretações errôneas, mesmo com todos os problemas que nós tivemos, houve progresso. E ainda temos. A Deus não se pede nada, só se agradece. Se você quer saúde, não peça a Deus, diga: eu sou saudável. Use esta frase, pequena frase: eu sou. Se você quer ser rico, diga:
Eu sou rico. Com 100% de convicção. Não pode ter 1, nem 0,1, nem 0,00001 de dúvida. 100% de certeza. Eu sou rico. Eu sou saudável. Eu sou próspero. Eu sou bom. Eu sou fraterno. Eu sou a luz. Eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou um com Deus. Eu sou. Eu posso. Eu consigo. Eu já consegui. Eu já passei naquele concurso público. Eu já terminei a minha faculdade com louvor, com notas altíssimas. Eu sou inteligente. Eu sou perfeito. Eu sou um vencedor. Eu sou luz. É assim que se deve agir. Com convicção, com 100% de certeza. Lá no abismo, tem alguns espíritos que parecem zumbis. Os imortais chamam de zumbificação. Zumbificação. Eles parecem zumbis, os olhos arregalados, gemendo, não articulam palavras, ficam gemendo e caminhando como zumbis. Por que eles chegaram nesse estado? Até quando? Até quanto o espírito dele caiu? Eles não se transformaram em ovoides. Mas eles estão nessa situação, mas eles vão se transformar em ovoides, se algo não for feito. O que tem que ser feito? A mudança do seu interior, do interior deles. Será que eles vão mudar? Ou eles vão continuar na rebeldia? Quem eram essas pessoas aqui? Imagine uma pessoa que tem um complexo de inferioridade muito grande. Ela se acha inferior a todos, mas ela quer mostrar que ela é forte, que ela tem conhecimento, que ela é inteligente, que ela tem dinheiro, que ela é independente. E o que ela faz? Ela não é independente, ela não tem dinheiro, e se tem, é muito pouco. Tem um emprego pífio, insignificante, ganha muito pouco, precisa ser sustentado pelo avô, pela avó, pelo pai ou pela mãe. Não é tão inteligente assim, tem um QI normal. Muitos livros que lê nem sabe o que está escrito, mas decora o nome do livro e do autor para dizer para as pessoas: eu li o livro de fulano de tal, o livro tal, de fulano de tal, e ele, isso. E também tem aquele livro que eu li de fulano de tal, o livro tal, e fala como se fosse uma pessoa culta. Fala de viagens que fez, com o dinheiro dado pelos avós, pela mãe, pelo pai, e um pouquinho do que ele ganha, ele junta com o que ele ganha. Ele consegue fazer uma viagem, ou um passeio, ou foi num restaurante com este dinheiro. Ele estufa o peito e empina o nariz. Tudo tem que ser da forma que ele quer. Se ele estiver numa mesa, entre os seus familiares, ou alguns conhecidos, ou amigos, ou misturados, seus familiares com amigos, se alguém contrariá-lo, ele bate na mesa, entra em fúria, discute, levanta, sai, porque foram contrários a ele. Ele é puro ódio. Ele é rebelde. Ele é invejoso. Um ser humano difícil, cheio de convicções, incrédulo,
às vezes lê até o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é incrédulo. A espiritualidade dá chance para esses. Muitos desses são espíritos endividados que cometeram muitos crimes em encarnações passadas. Foram assassinos, torturadores, espíritos muito endividados. Reencarnam na época de hoje como médiuns. Hoje eles não assassinam ninguém, porque hoje os tempos são outros. Não torturam ninguém, mas continuam sendo quem são. Continuam sendo desse jeito que eu acabei de dizer, bem rebeldes e difíceis. E muitos deles têm problemas com depressão. Da onde vem esta depressão? Ele está encarnado, ele não lembra do passado espiritual. Esta depressão vem por causa da culpa que ele sente com relação aos crimes que ele cometeu nas encarnações anteriores. Fora os obsessores, os seus inimigos do passado desencarnados, os inimigos de vidas passadas, que ele fez mal, que ele assassinou, que ele torturou em volta dele, ansiando pelo seu desencarne para pegarem ele e torturarem ele. Querem que ele venha para a mesma dimensão a qual eles estão, para que possam escravizá-lo e torturá-lo. Então o obsediam, colocam pensamentos de suicídio na mente dele, para ele se matar. Fazem uma série de coisas. Colocam emoções, fazem com que ele fique ainda mais violento, ainda mais agressivo, mais rebelde, mais intolerante. Querem tudo de mal para ele. E ele tem depressão por causa da obsessão, e dos crimes cometidos no passado. Isso acontece com muitos. Com muitos. A espiritualidade trouxe um desses aqui nesta casa, há um tempo atrás. Trouxe um desses aqui. Este rapaz não sabia nada da vida desta pessoa. Não sabia nada da vida desta pessoa. Só que este rapaz aqui, o Pedro, que eu estou me usando agora como instrumento, ele veio com uma mediunidade, uma paranormalidade muito diferente, muito forte, muito aflorada, porque ele vai ser usado por Deus de uma forma totalmente diferente de tudo que já foi visto na Terra, e é exatamente por isso que ele está sendo atacado, porque está fora dos padrões que criaram, que dizem que tem que ser daquele jeito. Ele veio para quebrar paradigmas. Então, o Pedro, com sua mediunidade muito aflorada, sua paranormalidade, estava sendo intuído por um Exu, chamado Exu Marabô, que é um dos guardiões que protegem ele, que anda com ele. Exu Marabô estava com ele. Exu Marabô estava passando tudo para o Pedro com relação àquela pessoa. E o Pedro chegou para aquela pessoa e disse: você sabe que você veio com mediunidade e que você tem que trabalhar. Nesse momento ele entrou em fúria, porque outras pessoas já disseram isso para ele e ele não aceitou. O Pedro não sabia. Ele entrou em fúria e afrontou o Pedro. O Pedro levou um susto, porque achou até que ele iria agredi-lo, porque ele ficou com muita raiva. E ele disse para o Pedro com muita fúria: me prove. E veio na mente do Pedro a seguinte frase para Pedro dizer para ele: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Mas o Pedro não disse, porque ele estava com muita raiva, e o Pedro preferiu ficar em silêncio.
E ele veio com uma missão, por misericórdia divina, para trabalhar aonde? Nesta casa. Nesta casa. Com a mediunidade. Para que ele possa retirar um pouco toda essa antimatéria que está em volta dele. E se ele entendesse o que estava acontecendo e aceitasse de coração, todos esses obsessores seriam retirados, seriam resgatados do passado. Ele iria fazer muito bem aqui, ele tem uma boa mediunidade, ele iria quitando muito dos débitos, ele ia se sentir melhor, a depressão iria embora, a vida dele ia progredir mais, ia andar, porque a vida dele não anda, nada dá certo, ele não para em emprego nenhum, nada dá certo. Tudo ia dar certo. E a oportunidade foi jogada no lixo, pela rebeldia, pela fúria. O Pedro incorporou naquele momento Exu Marabô. Exu Marabô não veio para agredi-lo e nem maltratá-lo. Exu Marabô veio para convidá-lo para trabalhar aqui. E ele nem deixou o Exu Marabô falar. Ele disse: agora eu vou embora. O Exu Marabô, incorporado no Pedro, olhou para ele e disse: vai com Deus. Vá com Deus, meu irmão. Porque o Exu Marabô entendeu que naquele momento ele tinha feito uma escolha. E o Exu Marabô é um servo de Deus, e ele não ia forçar o rapaz a nada. E foi embora. E nunca mais entrou aqui. O que pode acontecer com uma pessoa assim? Após o desencarne, não há mais o corpo físico. Estará em espírito depois do desencarne. Os obsessores estão ao redor, só esperando. As lembranças da vida passada virão rápido, porque Deus irá permitir que lembre de todo o crime que foi cometido em vidas passadas. Nesse momento, o que ele vai sentir? A culpa. E ele irá se autopunir. Fora o arrependimento, porque ele vai ver a chance que ele jogou no lixo. O arrependimento de não ter atendido ao chamado. As chances de se tornar um zumbi no abismo são grandes, porque os débitos não foram quitados. Foi uma encarnação onde se progrediu muito pouco e não se quitou quase nada. Os crimes continuam ativos, impregnados no espírito. Como se tira toda essa antimatéria? Com a prática do bem. Por amor, ela vai sendo limpa, leva um tempo, ela vai sendo limpa com a prática do amor, fazer o bem, até que ela seja toda limpa. Ela não foi limpa, ela continua ali. É um espírito rebelde, assim como muitos outros que estão lá. O zumbi vai andando. Ele não perdeu totalmente a consciência. Ele presencia a degeneração progressiva do seu corpo astral. Ele presencia. Ele entra em desespero com relação ao que acontece a ele. Como seria a forma dele se livrar disso? Mudando o seu interior, o arrependimento sincero e a mudança de frequência. Será que ele consegue isso? Mudar assim rápido?